Você já ouviu falar em sociologia das religiões? O objetivo da sociologia das religiões é compreender os efeitos do pertencimento religioso, ou seja, o papel que a religiosidade tem em como os indivíduos se comportam e tomam decisões baseados na sua crença, como a interferência religiosa na política, democracia e cidadania. O sociólogo Max Weber afirmava que a ciência e as formas de pensamento racional substituiriam a autoridade religiosa. Essa ideia foi chamada de tese da secularização e dizia que as ações e instituições religiosas estariam em declínio no que diz respeito à sua autoridade de conduzir e influenciar as pessoas. A maioria dos sociólogos começa a rever essa tese nos últimos anos. Como exemplo, no Brasil, um dos países mais religiosos do mundo, o IBGE aponta que nos últimos 60 anos do século XX não houve um declínio acentuado de adesão às religiões, mas uma diminuição dos adeptos ao catolicismo e um aumento das minorias religiosas. Outro motivo para os sociólogos reverem a tese da secularização foi o aumento do fenômeno chamado fundamentalismo. Interpretando seus princípios literalmente como são escritos, os fundamentalistas, além de serem intolerantes em relação aos que não seguem essa linha de pensamento, frequentemente apoiam concepções políticas e sociais conservadoras, pois possíveis mudanças sociais podem não estar de acordo com os preceitos religiosos. Para Durkheim, toda religião tem como característica separar o mundo em coisas profanas e coisas sagradas. As coisas profanas seriam os objetos e ações que têm valor utilitário e podem ser descartados. Já as coisas sagradas se apresentariam como os objetos, ideias e coisas que assumem um valor superior ao dos indivíduos. Essas características, para Durkheim, revelam que a religião é uma das fontes onde se criam regras de comportamento, normas e garantias de harmonia entre os homens, e através dela, as sociedades criariam a imagem de si mesmas. Durkheim afirma que Deus e a religião são criações humanas e sociais, embora os fiéis de uma religião costumem compreendê-las de um modo inverso, o homem e a religião sendo criações divinas. Do mesmo modo que Durkheim, para Marx, os homens fazem a religião. Eles têm a necessidade de acreditar em algo para aliviar seus sofrimentos. A religião também serviria como forma de dominação, como, por exemplo, quando as igrejas afirmam que os pobres devem se conformar com sua condição financeira, pois Deus fez assim e assim será. Max Weber também estudou as religiões. Para ele, compreendendo os comportamentos religiosos, podemos entender melhor as atividades humanas, pois a religiosidade influencia também outras, como a ética, a economia, a política ou as artes. Em seus estudos, ele tentou provar que houve uma mudança na concepção de trabalho a partir da ética protestante. Se na antiguidade o trabalho era visto pelos homens como uma coisa penosa ou como fruto do pecado original, com o aparecimento do capitalismo, combinado com a nova ética protestante, o trabalho passa a ser visto como uma expressão das bênçãos divinas, pois se cumpriria uma vocação e garantia da graça divina. O Brasil é considerado um dos países mais religiosos do mundo, caracterizado pelas influências de várias matrizes religiosas, como o catolicismo, as religiões de matrizes africanas, o protestantismo e o espiritismo kardecista. Segundo dados do censo do IBGE em 2000, os católicos representavam 73,8%, os protestantes 15,4%, outras religiões 3,5% e os sem religiões 7,3%. Já o último censo, realizado em 2010, revelou uma mudança significativa. Os católicos passaram a representar 64,6% e os evangélicos cresceram para um percentual de 22,2%. Outras religiões correspondem a 5,2%, enquanto as sem religiões passaram para 8%. Até a proclamação da República, o catolicismo era a religião oficial do Estado Imperial Brasileiro. No Brasil, ele pode ser dividido em catolicismo oficial e popular. O chamado catolicismo oficial é identificado pela instituição da Igreja vinculada ao Vaticano e com hierarquia interna. Para a sociologia, a Igreja é uma organização burocrática religiosa que se adapta à sociedade profana. Ela não desafia a autoridade do Estado, tem uma organização de treinamento de seus líderes, tem hierarquia forte e regulamentos bem definidos. Essas características dão uma longa durabilidade à instituição. O catolicismo popular tem características de culto aos santos. Nos centros urbanos, foi constituído pelas irmandades e no campo, através do culto aos beatos, aos monges e da crença nas rezadeiras. Por fim, há uma relação pessoal entre santos e fiéis. Por conta da crise social na América Latina,
proliferou um vasto movimento social dos católicos preocupados em melhorar as condições de vida dos povos latino-americanos. Então, teólogos como Leonard Boff e bispos como Dom Helfer Câmara denunciaram as condições de miséria do povo trabalhador, defendendo alguns princípios como luta contra a idolatria do mercado, uma nova leitura da Bíblia, uso das teorias socialistas para entender as causas da pobreza, das contradições do capitalismo e a luta de classes. No Brasil, a teologia da libertação teve um papel importante na defesa dos direitos humanos na época da ditadura militar e no processo de redemocratização. No século XVI, na Europa, iniciou-se um movimento religioso que contestava a autoridade da Igreja Católica, chamado Reforma Protestante. A principal crítica religiosa dessa reforma era de que os cristãos não deveriam se submeter às autoridades religiosas, mas somente às próprias escrituras, ou seja, à Bíblia. Outros cristãos que cortaram os laços com a Igreja Católica são os pentecostais, grupos que partilham da espera de uma segunda vinda de Cristo e acreditam ter acesso, no dia a dia, à ação do Espírito Santo, a quem atribui curas de males do corpo e alma. Ao longo dos anos, está havendo um aumento de adeptos a essa religião. Esse crescimento ocorreu principalmente entre os grupos intitulados neopentecostais, que diferem dos outros pela postura mais liberal e a adoção da teologia da prosperidade. O crescimento se deu pela grande utilização dos meios de comunicação e a presença desses religiosos na comunidade, apresentando-se como agentes que oferecem uma solução para a ausência de cidadania. As religiões de matriz africana são a representação da fé religiosa que não se pôde roubar do africano escravizado, sendo usadas como fator de reconstrução da cultura. Foi recriado aqui nas comunidades terreiro o candomblé, onde justamente através da religião o africano escravizado conservou o sentido de comunidade e transmitiu pelas gerações as raízes de sua cultura. Além do culto aos orixás, entidades divinas e os patronos de forças da natureza como Exu, Iemanjá, Xangô e outros, há também o culto aos antepassados, os eguns, espíritos possuidores de luz espiritual, sabedoria e força. É realizada a reverência à memória dos antepassados do Ilê e Bagdé, onde a invocação dos ancestrais é a razão maior do culto. Já a Umbanda é uma criação essencialmente brasileira, surgida no Rio de Janeiro no século XX, realizando uma certa mistura de cultos africanos e indígenas aos ancestrais e símbolos católicos. Enquanto o candomblé cultua as forças da natureza, a Umbanda pratica os cultos de diversos espíritos ancestrais, como pretos velhos, caboclos e outros, onde esses espíritos incorporam em seus fiéis com o intuito de dar consultas e prestar caridade à comunidade. Quem recorre à Umbanda busca obter proteção dos espíritos ancestrais. O Espiritismo se autodefine como, ao mesmo tempo, uma doutrina, uma filosofia e uma ciência. Criada na França, no século XIX, por Allan Kardec, que é reconhecido como codificador da doutrina, ou seja, um instrumento da organização teórica que traduziu os fenômenos espirituais presentes no cotidiano. Apesar do espiritismo não se definir como uma religião, ele acabou assumindo esse formato no Brasil, sendo praticado por cerca de 4 milhões de pessoas, sem contar com os simpatizantes, que seriam adeptos de outra religião ou pessoas sem religião definida, que apenas creem na doutrina ou na vida após a morte. A Federação Espírita Brasileira relaciona a existência de cerca de 10 mil instituições espíritas em todo o país, sendo centenas delas voltadas para a caridade, hospitais, escolas, creches, orfanatos e asilos. Um fenômeno social bastante interessante no Brasil é o chamado sincretismo religioso. Ele é o resultado do contato social entre povos e grupos, resultando de uma fusão de determinadas características distintas desses grupos, tanto culturais quanto religiosas. Características muitas vezes vistas como antagônicas se apresentam agora como um elemento novo e único. O fenômeno do sincretismo se origina na Grécia Antiga, através da união dos crentenses em vista de ameaças externas. No Brasil, o candomblé e a Umbanda, por exemplo, ocorrem a partir de uma troca de influências entre culturas, assim como o catolicismo popular com o culto a Iemanjá.
Os jovens, o tempo todo, estão preocupados com o futuro. Querem uma explicação para o sentido da vida. Eles passam por muitas angústias, como o futuro, o mercado de trabalho, as drogas, e somente o acesso à informação tecnológica e científica não alivia o sofrimento. A religiosidade ajuda a tornar isso suportável. Todas as religiões formam um grupo jovens, o que é muito positivo, pois é um lugar de trocas, no qual o lazer se associa à religião. Jovem precisa de turma, precisa encontrar uma identidade. Jovem e isolamento não combinam. Nestes grupos, eles partilham suas angústias e encontram esse sentido para a vida.